Hoje é difícil não ver alguém assim, com o celular nas mãos e conectado à internet. Ela está presente o tempo todo e nas eleições não está sendo diferente. Os candidatos apostaram nas redes sociais para mostrar suas propostas e tentar conquistar os eleitores. O papel das redes sociais nas propagandas eleitorais é tema do debate entre o jurista André Ramos Tavares e a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, com o advogado Renato Ribeiro, especialista em direito eleitoral e doutor em direito do Estado pela USP, e com o advogado Guilherme Barcelos, especialista em direito eleitoral e direito constitucional. Como os candidatos usam as redes sociais para chegar até o eleitor? É o que nós vamos saber no nosso debate de hoje. Tudo bem, Gisele? Tudo bem, André. As redes sociais são realmente um diferencial para essas eleições, não é? Principalmente quando se está diante de um cenário em que não se é possível mais ter, por exemplo, as doações de pessoas jurídicas e nem mesmo outras formas de tentar divulgar a proposta do candidato, como o tempo de propaganda eleitoral. Então, diante de várias restrições, eu acredito que esse cenário, ele realmente é um cenário bem inovador para essas eleições. E é isso que nós vamos discutir com esses dois grandes especialistas do direito eleitoral que nós estamos recebendo hoje, doutor Renato Ribeiro, muito obrigado pela presença. É uma alegria estar aqui. E o doutor Guilherme Barcelos, muito obrigado também. Obrigado a vocês pelo convite, é um grande prazer. E para a gente começar então esse debate, vamos tratar logo dessa questão das redes sociais, né? Desse diferencial, esse aporte tecnológico nas eleições que faz diferença, né? Vai continuar fazendo toda a diferença, certamente. Quais são as regras mínimas aí em relação à propaganda nas redes sociais? Bom, hoje a internet se tornou a grande praça pública de debate. O que era feito antigamente na sola do sapato, com o santinho na mão, indo de casa em casa, hoje o grande debate é travado nas redes sociais. E, portanto, há uma série de estratégias a ser colocadas, principalmente por parte do impulsionamento. Então, o candidato ele tem que estar ciente de que ele tem que fazer o impulsionamento por meio da sua conta de campanha para evitar que seja responsabilizado por ilícitos, por caixa 2. Então, sempre pela conta de campanha, obedecendo todos os regramentos que, especialmente, Instagram, Facebook e Google têm esses regramentos bem colocados e acertados com a Justiça Eleitoral, por meio de pagamento de boleto, sempre saindo pela conta de campanha. É uma regra que se impõe hoje, lembrando que o próprio eleitor, embora ele possa compartilhar livremente e colocar suas opiniões, o eleitor não é permitido a ele fazer o impulsionamento, somente a candidato e a partido político. Até para todo mundo acompanhar, né, o impulsionamento é aquele mecanismo que algumas redes sociais oferecem, né, negociam com os interessados para fazer uma difusão, né, de determinados posts, mensagens, anúncios. Acho que tem a ver com o mecanismo de busca também, né? Me parece que é uma forma de você pagar por um serviço no sentido de atrelar um nome a algum tipo de publicação, é por aí? O cidadão, a pessoa física, ela tem uma limitação em relação às suas postagens. Então, quem vai assistir, quem vai olhar aquelas publicações são os amigos e as pessoas que estão na rede dele. Então, isso tem uma limitação muito clara. Quando a pessoa ela quer atingir, ou uma pessoa ou uma empresa quer atingir uma quantidade maior de pessoas, isso se faz por meio das páginas, os chamados perfis públicos, e essas páginas elas podem comercializar e comprar do Facebook ou atingir algumas pessoas a mais ou uma região a mais, e daí tem a chamada segmentação. Eu pretendo segmentar para pessoas maiores de 18 anos até 31 anos. Que tem preferência por dado estilo musical e assim por diante. Isso é o impulsionamento, impulsionar mediante o pagamento para que mais pessoas sejam atingidas. Já em relação aos programas de busca, os sites de busca, especialmente o Google, o que acontece aí é uma comercialização de marca mesmo, como acontece quando o sujeito clica refrigerante. Algumas marcas vão aparecer na frente como anúncios, e outras que vão surgir de forma mais orgânica. Para que seja visto entre as primeiras colocações, isso também é comercializado. Nas eleições, pode-se fazer tanto essa colocação pelo aplicativo de busca ou pelo site de busca, quanto pelas próprias redes sociais, no que se chama impulsionamento. Mas o que acontece aí
é importante que o candidato, o partido e coligação observem as regras da legislação eleitoral, que são distintas das regras normais do Código Civil, do Código Penal. Existe toda uma legislação específica para se tratar das eleições, inclusive a forma de pagamento. É isso, Guilherme. Perfeito, não teria muito mais a acrescentar. Agora, voltando àquela pergunta inicial, eu concordo com tudo que foi dito, inclusive com a pergunta, com o tom da pergunta, no sentido de que a internet cada vez mais ela se torna importante, um importante mecanismo de propaganda eleitoral, não é? O grande paradigma talvez disso seja a campanha do presidente Obama nos Estados Unidos, quando ele foi eleito pela primeira vez, ocasião na qual inclusive isto foi utilizado para arrecadar muitos recursos, não é? E no final das contas levou a ele a vitória no processo eleitoral. Ele é um grande paradigma. E a legislação eleitoral brasileira, de lá para cá, também vem se moldando, né? E sobre a propaganda, o que nós poderíamos dizer de maneira geral? A liberdade de manifestação é imperativa. A liberdade é a regra, um campo livre, relativamente livre, onde as pessoas e os candidatos poderão expor as suas ideias. No entanto, há limitações. O Renato falou aqui, por exemplo, que os eleitores, os comuns, não poderiam impulsionar posts de candidatos e afins, e de fato eles não podem. Há a previsão, inclusive, de severas multas para o descumprimento desta regra eleitoral. Há outras regras, eu poderia citar uma que está muito em voga, a proibição de veiculação de fake news, por exemplo, tema da hora, tema da vez. O Tribunal Superior Eleitoral despendeu, inclusive, uma forte carga de atuação para tentar coibir ao máximo esse tipo de intempérie, né? Postagens injuriosas, ofensivas e afins também não pode. Enfim, a liberdade impera, mas há restrições, há multas severas ao descumprimento delas e nós devemos sempre tomar cuidado com isso, não é? Mas, por outro lado, Guilherme, a gente também não pode dizer que isso acabou tornando mais democrático o acesso do cidadão à proposta de um determinado candidato. E eu digo isso por quê? Porque tem candidatos que não têm dinheiro mesmo para poder investir em propaganda. E, de repente, utilizar ali as ferramentas das redes sociais seja algo mais acessível, né, que caiba dentro do que ele tem para gastar na campanha e que poderia, então, uma forma mais democrática de divulgar e de tentar deixar de forma mais igualitária aí esse processo democrático no campo das eleições. Eu concordo plenamente com a afirmação. E, aliás, a esse respeito, há alguns estudos contemporâneos que questionam a própria efetividade do horário eleitoral gratuito no rádio e da televisão, que é uma forma tradicional de exposição dos demais candidatos, né? Que por si, no meu modo de ver, é um pouco desigual, considerada a maneira de distribuição do tempo, né? Nós temos uma legislação eleitoral que tenta privilegiar a igualdade entre os candidatos, mas em várias situações, e me parece que no horário eleitoral gratuito é uma delas, acaba por institucionalizar uma desigualdade. Vemos o exemplo destas eleições ocorridas neste ano. Um candidato X tinha um tempo muito maior do que os demais candidatos. Claro que por alianças isso faz parte do jogo, mas no final das contas, este sistema instituído pela legislação traz uma certa desigualdade. A internet me parece ser um eficaz mecanismo de quebra dessa desigualdade que acaba sendo natural no processo eleitoral. E a esse respeito eu concordo contigo. Concordo mais. Cada vez mais, e isto me parece só irá aumentar, a forma deste conteúdo chegar nas pessoas será muito mais eficaz, porque cada vez mais as pessoas se munem de instrumentos tecnológicos e que fazem com que elas, no fim das contas, se tornem intimamente ligadas a tudo que é postado na internet, e as eleições se aproveitam disso, né? As eleições fazem parte do nosso meio social e são também, entre aspas, premiadas Sim. por esta modificação tecnológica que rodeia todos, né? É verdade. Agora, nessa ideia da democracia é uma coisa muito ampla, mas, de qualquer maneira, quando a gente reduz o período de campanha, né, foi reduzido o período em que se poderia divulgar as ideias. Não estamos falando de divulgação de ideias, não tem muita novidade. Quer dizer, nós estamos falando de um período regulado, altamente regulado, sempre foi muito regulado, né, em que os candidatos podem apresentar, não é, os seus projetos, suas ideias e, portanto, que a sociedade pode conhecê-los. Então, nesse ano, esse período foi reduzido, certo? Certo. Qual a visão de vocês sobre isso? Por um lado, quando ocorreu a mini-reforma eleitoral,
o que se pretendia era, diminuindo de 90 para 45 dias o período de campanha, pelo menos em tese, as campanhas seriam mais baratas. Então, o argumento que se tinha era, olha, vamos dividir pela metade do tempo, vai se gastar metade do dinheiro. Ainda mais diante da proibição do financiamento de campanha. Mas o que acontece é que uma pessoa sair do anonimato e se fazer conhecida para se eleger deputado federal, deputado estadual, ainda mais outros cargos, ainda mais difíceis de se alcançar, um cargo majoritário, é muito complicado que alguém consiga sair do anonimato, a menos que tenha uma quantidade gigantesca de recursos financeiros para gastar na campanha, ou então já seja uma pessoa da mídia, do mundo esportivo, já extremamente conhecida, que simplesmente ao dizer eu sou o candidato, vai ser votada porque vai colocar o seu nome na disputa. Então isso dificulta, favorece quem? Esse tipo de gente que já é muito conhecida, quem tem muito dinheiro para gastar na campanha, ou quem já está no mandato, quem já está exercendo algum tipo de atividade na política, que daí já conta com uma equipe, já conta com assessoria, já fez um trabalho de pelo menos 4 anos para tentar reeleição e favorece aqueles que já estão no poder em detrimento de pessoas novas, ideias novas, etc. Você favorece, na verdade, o status quo, favorece aqueles que já, os grandes líderes partidários, né, favorece as grandes lideranças conhecidas da sociedade e isso, obviamente, petrifica o sistema, né? Se a gente quer, imaginando que a sociedade brasileira queira arejar, né, a sua representação política, não é? Esse é um modelo que foi implantado em sentido contrário, não é? Nitidamente contrário, porque ele dificulta, isso que o Renato estava colocando, dificulta que alguém novo, como se tem dito muito nos últimos anos, que alguém novo possa, ou que uma grande quantidade de novos rostos, né, possam chegar à representação. Mas esse é um tema que merece que a gente dê continuidade a ele depois do intervalo. Nós vamos fazer agora um breve intervalo, eu vou pedir licença aqui aos nossos convidados e faremos essa pausa para logo em seguida retomar com esse tema referente às discussões de democracia, participação e acesso de todos. O Reflexões está de volta. Hoje o debate é sobre o uso das redes sociais na propaganda eleitoral. E no primeiro bloco nós ficamos de dar continuidade a essa discussão sobre o encurtamento do período de campanha, né? Então, queria devolver a palavra agora ao Guilherme para ouvir. O Renato fala bem sobre a dificuldade que é a redução do calendário eleitoral pela metade. Antes da reforma, isso foi em 2015, na verdade, a campanha oficial tinha 90 dias, hoje tem apenas 45 dias. O professor Renato fala da dificuldade de renovação que a redução do calendário traz. Eu concordo plenamente com isso. Mas há algo a mais que merece a atenção e que me parece tão relevante quanto, que é a dificuldade que esta redução faz com que o diálogo de ideias se materialize eficazmente justamente no processo eleitoral, no âmbito do processo eleitoral, que é o processo de escolha dos representantes. Reduzem para 45 e o que isso acontece? Impede que o eleitor tenha um conhecimento profundo acerca daqueles que disputam o poder. E isto, para mim, é muito grave, tão grave quanto, a ponto de questionarmos, inclusive, a própria constitucionalidade deste tipo de medida, que tem como pano, como véu, a redução dos custos de campanhas, mas que, no fim das contas, me parece, nesse caso, só serve para cercear o debate eleitoral e justamente em época de processo eleitoral, que é um paradoxo considerável no meu modo de ver. E é interessante notar que as campanhas se tornaram mais caras, embora sucessivamente, eleição após eleição, nós possamos contar sempre proibições. Não se pode mais entregar brindes, catavento, cinzeiro, chaveiros, essas coisas que eram entregues, que são coisas baratas, mas eram entregues para o eleitor lembrar do número do candidato, nome do candidato. Não se pode mais fazer camisa, entrega de camisetas. Isso daí tudo foi colocado como, olha, vamos tornar a eleição mais barata.
E sucessivamente, se nós acompanharmos as prestações de contas, as eleições se tornaram mais caras. Porque quanto mais difícil se acessar o eleitor, mais caras são as estratégias a serem montadas. Então, muitas vezes nós estamos observando no Brasil, e nessas eleições não foi diferente, andar pelo Brasil e parece que não está tendo eleição ou que não houve eleição. É muito comum se observar cidades em que há uma normalidade nas ruas, não se vê cartaz, não se vê nada, não se vê manifestações. E é a primeira vez, então, que essa situação de normalidade nos parece, então, na visão que você está colocando, algo anormal em período eleitoral. Porque o eleitor é prejudicado nessa situação, porque se ele não conhecer quais são as propostas que ele tem na mesa, e o único jeito de conhecer é tendo contato com a propaganda eleitoral, ainda que incomode um pouco durante um período. Se ele não conhecer quais são as propostas, ele não vai conseguir ter uma escolha absolutamente ideal. É essa a ideia principal. Temos que saber quem são os candidatos. Mas agora, só para talvez dividir um pouco o que cada um falou aqui. De um lado, existe aquela propaganda que está muito atrelada ao que você coloca, que é uma coisa muito comercial, né? Você entregar uma camiseta, entregar um cinzeiro, isso parece uma... Tem aquele aspecto negocial que gera a desconfiança. Outra coisa é aquela propaganda de ideias, quer dizer, outra coisa é aquele debate necessário à democracia. Quer dizer, sem ele não tem democracia, a gente estaria vivendo num plano meramente formal, né? Então, como é que essa distinção está sendo feita por vocês? Nós tivemos uma reforma legislativa muito importante, das mais importantes, que veio em 1999, que introduziu o artigo 41A na Lei das Eleições. E o artigo 41A, ele prevê um ilícito dos mais graves, que é a captação ilícita de sufrágio, a chamada compra de votos. Comum, infelizmente, na realidade brasileira até os dias de hoje. Então, isso é uma coisa, né? Também, eu acho que foi em 2006, ficou proibida a distribuição de brindes ou vantagens de qualquer natureza, mesmo que essa poderia entregar uma caneta, mesmo que isso não tenha efetivamente o intuito de obter o voto do eleitor, né? Uma troca de votos são coisas distintas. Eu até não discordo muito dessa vedação de distribuição de brindes. Agora, eu discordo e concordo com o Renato totalmente, com o senhor, professor, com a Gisele, no sentido de que, a partir daí, a despeito de reduzir custos, de otimizar as campanhas, etc., reduziu-se em demasia. O eleitor, hoje, a única manifestação que ele pode fazer na sua residência, na sua propriedade, é a fixação de um cartaz com metragem máxima de meio metro quadrado. É a única coisa que ele pode fazer, no seu bem, na sua propriedade. E esse é apenas um exemplo, um sintoma do tamanho das restrições que foram impostas. O carro de som, hoje, só em carreata ou passeata da candidatura. Ele não pode mais ficar circulando pela cidade. Bandeiras, só em evento da campanha. Um comício, por exemplo, até mesmo uma passeata, mas só. E além da fixação de uma mesinha numa via pública das 6 às 22 horas, onde tu fica distribuindo panfleto, uma bandeirinha ali. Carros, veículos, eu posso colocar no meu veículo um adesivo com metragem máxima igual à do para-brisa traseiro e um adesivinho dos lados do carro, só. Então, são restrições em demasia que me parece cerceiam o debate público, especialmente em época eleitoral, que para mim é um paradoxo, e que, no fim das contas, a gente volta lá no início do programa, vão privilegiar apenas aqueles que já estão no poder ou aqueles que têm um poderio econômico maior, não é? Acabaria impedindo essa renovação, né? O grande debate política de ideias, ele volta a ser nas redes sociais. Tudo isso tem levado, essa série de restrições, tem levado à rede social. Hoje, o que o político... Que é uma novidade também na forma de conquistar eleitores, Sim, né? Que até então... O político, ele procura o engajamento. Ele percebe que as suas ideias estão tendo alguma aderência social ao ver que eleitores díspares começam a compartilhar e comentar aquilo que ele veio propor. Então, isso está se tornando hoje uma forma de se oxigenar novamente a democracia por meio de redes sociais. Isso pode dar um bom resultado, então. Pode dar um bom resultado. Depende muito da utilização, de como é que vai ser feito. A partir dessas eleições, nós tivemos aí um começo. E aquela questão sobre a utilização de robôs e tal, como é que isso tem sido regulamentado dentro da nossa legislação? A esse respeito, eu tenho
uma forma curiosa de tentar ser didático com os alunos de graduação, que eu chamo de efeito Sarah Connor. Lembrando lá da série O Exterminador do Futuro, que todos viram, né? Foi um sucesso, foi filme ganhador de Oscar de efeitos especiais. E a Sarah Connor era um personagem que ela passava toda a história tentando evitar a instalação da inteligência artificial, dos robôs e tudo mais. E sempre ela percebia que a tecnologia chegava e tudo dava errado. A história do filme em si era assim. E essa é a realidade, salvo as devidas proporções e levando a questão para um debate bem mais sério, essa é a realidade em relação ao mundo atual e das eleições. Porque a internet, a inteligência artificial, quer nós queiramos, quer nós não queiramos, ela já chegou e ela é utilizada. O que se pode descobrir por meio do direito eleitoral, justiça eleitoral, a polícia, os órgãos estatais como um todo, conseguem pegar um pouco, como se conseguiu recentemente nas eleições americanas, que se descobriu que a vontade do eleitor foi mais ou menos manipulada por meio de uma empresa na eleição do presidente Trump. Mas isso é o que aparece. Seria, talvez, fantasioso imaginar que o direito, com as suas limitações e com as limitações do próprio Ministério Público, da Advocacia, da Justiça Eleitoral, nós possamos, enquanto atuadores do direito, inibir uma realidade que já veio para ficar. Daí o efeito Sarah Connor. Não tem como evitar. Nós teremos que aprender a lidar com essa situação. Dentro dessa nossa discussão do cinema e direito, né, queria ouvir também a posição do Guilherme, se ele concorda com essa questão. Eu costumo, nas aulas que a gente costuma dar e nas conversas com os colegas, eu costumo brincar que mentira sempre existiu, né? E eleição mais ainda, né? A gente lembra o exemplo do meu conterrâneo, o ex-presidente Getúlio Vargas, na segunda eleição dele, que várias mentiras, fatos sabidamente inverídicos foram direcionados contra o seu adversário de então. Ele ganhou a eleição e tudo bem. Não é novo, mentira não é novo em eleição. O que aconteceu é que em razão, melhor dizendo, da evolução tecnológica, isso foi se sofisticando. E é nesse contexto que se inserem as chamadas fake news. Estados Unidos, o Renato citou, a eleição francesa passou por isso e a nossa, de certa maneira, não fugiria a isso, né? Considerando que somos uma grande democracia, estamos imersos na contemporaneidade e por aí vai. Eu concordo com o Renato ao dizer que a gente estará sempre atrás disso. Será difícil, é muito difícil suplantar esse problema. A gente pode o quê? Remediar, controlar, fiscalizar, mas não, parece que não há nada além disso. E a legislação eleitoral deste ano, ela trouxe alguns mecanismos, né? A própria resolução editada pelo TSE traz algumas medidas a serem tomadas, como suspensão de conteúdo, suspensão de página, remoção de conteúdo. Vale lembrar que isso é crime. A veiculação de fatos sabidamente inverídicos num contexto eleitoral é crime. O próprio ministro Fux, ele, em reiteradas entrevistas, ele alertou, inclusive, que eventual eleição poderia, em tese, ser anulada, com base no artigo 222 do Código Eleitoral, se ficasse demonstrado, a partir de uma investigação séria e idônea, que o resultado da eleição teria sido motivado por uma larga escala de notícias inverídicas, de notícias falsas, fraudulentas ou fake news. Então, esse é um problema, eu acho também, que é muito difícil controlar, é muito difícil suplantar, né? Fiscalizar é complicado, nós temos mecanismos e devemos trabalhar, não é? Produzir provas a respeito, né? Porque também é difícil. A legislação, mas como é que se faz para mostrar que determinada veiculação de fake news teve, e é um paradigma do direito eleitoral, a potencialidade de alterar o resultado das eleições. Na verdade, a gente vai ter um problema com o timing, não é? Porque isso é feito pela inteligência artificial, que o Renato mencionava aqui, não é? Nesse exemplo. Na verdade, nesse caso, é uma desinteligência artificial, né? É uma tentativa de confusão que se estabelece para tentar ter algum proveito eleitoral de maneira irregular. Então, o grande desafio é como resolver isso a tempo, né? E a justiça jamais será capaz de dar
uma resposta a tempo se não utilizar também o mesmo mecanismo que é a inteligência artificial. Mas eu acho que essa é uma... Acho não, tenho certeza, né, José? É uma discussão muito longa. Quem sabe a gente possa continuar ela num outro programa. Né? O nosso programa chegou ao fim. Queria agradecer a presença da consultora da TV Justiça, Gisele Reis. Agradecer a presença dos nossos convidados, o Guilherme e o Renato. Muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos. Muito obrigado. E agradecer também a você que acompanhou o nosso programa. Se quiser rever o Reflexões, acesse tvjustiça.jus.br. Não deixe também de conferir o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa.